Olá pessoal, na aula de hoje iremos ver como funciona o desenvolvimento de mina no Brasil. Meu nome é Rômulo Furtado Faria, sou professor da área de formação em engenharia de minas e aqui eu vou abordar com vocês um pouquinho do desenvolvimento de mina. Antes de falar de desenvolvimento de mina, é importante ressaltar que os dados da mineração do Brasil. Os dados da mineração do Brasil, eles foram levantados aí por meio de relatórios da ANM, são dados públicos disponíveis no site da ANM e que a gente pode acompanhar aí apenas lá digitando anm.informes minerais e o ano. O último dado que a gente tem aqui é o do segundo semestre de 2019. Importante observar nesse gráfico que esse gráfico fala que a evolução do comércio de bens minerais em milhões de dólares. Então a gente tem a linha azul, ela representa as exportações, a linha verde representa as importações. Aqui a gente tem primeiro semestre de 2017 até o segundo semestre de 2019. Então, no primeiro semestre de 2017, podemos ver que a gente teve um saldo positivo, né, com a linha aqui ó, em amarelo, que representa o saldo, porque as exportações foi bem maior do que a importação. Já no segundo semestre, a gente começa a observar uma queda das exportações. Essa queda se configura até no ano seguinte, no primeiro semestre de 2018. Muitas vezes, essa queda pode ser determinada por uma série de fatores, pelo valor da commodity, pelo mercado, o crescimento de mercados externos, aos quais são parceiros do Brasil na exportação, e enquanto isso as importações não variaram muito, teve um patamar bem estável, o que gerou uma quedazinha aí no nosso saldo. Pós esse período, primeiro semestre de 2018, a gente consegue observar uma leve oscilação de alta no segundo semestre, depois uma queda em 2019 e um caminho para alta aí no segundo semestre. Os dados ainda de 2020 não foram publicados, mas a gente pode perceber que em 2020 as commodities tiveram uma evolução tanto de preço como de volume de exportação. Provavelmente esse saldo continuou positivo e essa ascensão aqui do gráfico aí foi cada vez maior. Beleza? Vamos lá. Para entender também, é necessário a gente saber aonde está localizado o nosso minério. Então, quais minérios que a gente tem? Esse aqui é um mapa resumido também das principais reservas de minerais do Brasil. De alumínio, cobre, estanho, ferro, manganês, nióbio, níquel, ouro. Então, pode reparar que o ferro, em azul, ele está aqui representando aqui a maior parte das reservas em Minas Gerais e no Pará. Minas Gerais, a região do quadrilátero ferrífero, e no Pará, a região de Carajás. Hoje, o minério de ferro é o cargo-chefe da exportação mineral no Brasil. A gente vai ver no próximo gráfico. Mas a gente tem que entender a localização onde estão os minerais, onde estão as jazidas, porque não basta você apenas querer desenvolver uma mina, você tem que saber aonde desenvolver, qual logística vai se utilizar. Hoje, a logística nossa de exportação, vou voltar aqui, antes a gente tem uma logística de exportação muito bem montada, a grande ferrovia, grande malha ferroviária, ela tem em Minas Gerais para o Espírito Santo e no Pará, né, em região, em sentido a São Luís, no Maranhão. Então as duas principais, que são estruturas voltadas para a logística de exportação dos principais minérios. Ferro, né, ferro, ouro, aí cobre e alguns outros. Vamos ver aqui no próximo gráfico, a gente pode observar o que? Aqui as exportações de acordo com o tipo de substância mineral. Então a gente tem o ferro representando 69,2%, o ferro é o carro-chefe. A gente pode perceber as grandes mineradoras do Brasil hoje são mineradores, na verdade, de minério de ferro.
O ouro representa o segundo mineral mais exportado, o cobre o terceiro, o ferro, o nióbio o quarto e as rochas ornamentais aí aparecendo como o quinto mineral mais exportado. Vamos lá. E a importação? Claro que a exportação ela está ligada com o que a gente tem. A gente não vai exportar o que a gente não tem. As maiores reservas, provavelmente a gente tem a maior estrutura também de exportação em cima daqueles tipos de minerais. Vamos lá. Agora para importação. Por que a gente importa potássio? Por que a gente importa carvão? Vamos entender um pouquinho. O potássio ele é um mineral constituído da base fertilizante. Então você precisa do potássio para você fazer determinados tipos de fertilizante. Por isso, uma grande demanda de potássio. O Brasil hoje tem pequenas reservas, não atende ao mercado interno. Então, esse potássio tem que ser comprado fora. Repara que o Brasil ele é um país também considerado um país agrário, é um país voltado para a exportação de commodities, de milho, de soja, algodão, dentre outras. Então, isso demanda um grande quantitativo de fertilizante. Então, os insumos para a produção de fertilizantes são importados. Um dos principais insumos é o potássio, por isso o potássio configura com a segunda maior posição, com 48,5%. Já o carvão, que é 30,5%, ele pode ser expresso nesse percentual. Por quê? Porque o carvão aqui, no Brasil, a gente tem reservas. Quanto de reserva? Nossa reserva é muito pouca, atende muito pouco o mercado nacional. E a demanda é grande. Por quê? A nossa matriz energética ela é baseada nas hidrelétricas, mas ela tem também termoelétricas. As termoelétricas elas funcionam principalmente numa maior intensidade quando você tem um reservatório das hidrelétricas que estão no nível baixo. Então você tem um aumento aí da produção de energia via termoelétrica. Essa termoelétrica ela funciona basicamente com a queima do carvão. E o carvão que a gente tem no Brasil também ele tem um baixo poder calorífico. Então, ele muitas vezes não atende a determinadas térmicas e também não atende a demanda de quantidade. Nem qualidade, nem quantidade. Por isso, a necessidade de importação. Já o cobre é uma característica muito particular. Voltando aqui no slide anterior, a gente tem o cobre nas exportações e o cobre na importação. Por que isso ocorre? Vamos lá. As maiores reservas de cobre nossas estão localizadas em regiões onde que toda a estrutura é montada para exportação. Então é mais fácil vender o cobre para a China, por exemplo, do que trazer o cobre que está lá em Canaã dos Carajás, trazer para a região do Sudeste, para São Paulo, por exemplo. Então, muitas vezes o próprio navio que foi com minério de ferro, ele pode voltar com cobre naquele mesmo porto, já tem toda uma estrutura e de malha aí ferroviária que favorece essa questão. Então, o cobre, a gente tem algumas reservas, parte dele, dessa reserva, grande parte, é voltada para a exportação, por isso que ele configura como um dos principais minerais de exportação. E importação, a gente tem aí o cobre também, porque a gente necessita muito de cobre, principalmente para a indústria de transformação. Ok? Leve panorama aí das importações e exportações. Próximo vídeo, veremos aí para onde que esse mineral vai, de quem que a gente compra, para quais países, dentre outros.